Estamos ao vivo, time. Eu tô na Rede Jovem aqui em São José dos Campos. Simbora! Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Simbora! O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vem galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ou nada. Vem galera, vamos pra cima, não vacilar. Até Jesus voltar. Vem galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ou nada. Vem galera, vamos pra cima, não vacilar. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Vambora! O nosso Sonho é viver a santidade, adorando em espírito e verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. vem galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ou nada. Vem galera, vamos pra cima, não vacilar. Até Jesus voltar. Vem galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ou nada, nada, Vem galera, vamos pra cima, não vacilar. até Jesus voltar. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. Mais uma terça-feira com a graça de Deus. Estamos ao vivo pela TV, Sistema Canção Nova, internet, YouTube, enfim, por todos os sistemas espalhados pelos ares. Esta é a Canção Nova, esta é a proposta. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Tô voltando de viagem, eu tenho novidade demais, hein? Eita, gente, olha, eu quero agradecer o pessoal da Obra de Maria. Eu estive na peregrinação da juventude, né? Na jornada da juventude, Peregrinos da Esperança. Nós estamos no jubileu, então estávamos com jovens do mundo inteiro, acabou até virando quase que uma jornada mundial da juventude, uma JMJ fora de época, mas é o jubileu dos jovens. Então, reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas em Roma por esses dias. Fui também para Assis, San Giovanni Rotondo, fui para Lanciano, Milagre Eucarístico, gente, foi sensacional. Monte Gargano, onde teve a aparição de São Miguel Arcanjo ali por volta do ano 490, olha, é para arrepiar, tá certo? E eu, claro, em respeito a você, eu vou fazer você viajar comigo. Então, a partir de hoje, no programa PHN, vai começar uma sequência de vídeos que eu gravei nessa viagem e eu vou mostrar para você um pouquinho desse jubileu que foi sensacional, tá certo? Então, eu vou trazer para você, hoje tem o primeiro vídeo e aí vai ter uma sequência, tá bom? Então, vai ser uma alegria trazer um pouquinho do que nós vivemos. Eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos, tenho certeza que eles estão assistindo, a galera da nossa peregrinação, um abraço para vocês, foi lindo demais estar com vocês. Foi comigo também o padre Gilberto Carvalho, que ficou um bom tempo aqui no programa PHN, agora está na nossa missão em Aracaju. Então, olha, foram dias inesquecíveis. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um também. Vou sair em missão, tem missão demais, eu vou falar ao longo do programa também. Então, e testemunho, olha, esse mês, nós aqui, né, hoje, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre vocação, vocare.
chamado. E você? Você já descobriu a sua vocação? O que Deus te chama a fazer, a viver, a ser, né? Então, nós vamos tocar um pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai também tocar aí no seu coração, tá bom? Vocação é o tema de hoje, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite para essa galera aqui, tem novidade aqui na banda também, nos backs vocal, tem back vocal, irmão, tem um back vocal dessa noite, você tá pensando o quê? Então, deixa eu mandar um boa noite, primeiro para o nosso diretor, a nova direção, Guilherme, mano, Deus abençoe, o Guilherme, meu irmão de comunidade, está vindo para somar conosco, está na direção do programa PHN, irmãozão, tamo junto, viu, cara? É nóis, viu? É nóis. Ó, tô ouvindo ele aqui falando, é nóis, isso aí. Um abraço também já pro pessoal aí da Central Técnica, que tá trabalhando, editor, pessoal do corte, áudio. Mostra o palco aqui também para mim. Produção, ela está aqui, tá bem vestida, gente. Olha só, eu pensei que você ia apresentar o programa hoje, Maria. Aí a Maria está aí cuidando da gente aqui também no palco. Ali atrás da Maria ali tem, olha, tá passando ali, volta para ela ali, gente. A Adriana tá ali, ó. Olha ali, pega ela mais pertinho ali. Ela está tirando as fotos para nós, sempre com muita bondade no coração. Gente, esse povo vem voluntário, vem, tira as fotos e ainda deixa gente bonita. Tem preço? Não tem preço, deixa a gente bonito, tá certo? Adri, obrigado, viu? Deus lhe pague mesmo, de coração. Pessoal dos nossos câmeras aqui também, pessoal de garra, viu, gente? Trabalha aqui, só a sol, galera que merece todo o valor. Deus abençoe a galera do trampo aí também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui à minha esquerda, eles... Gente, Rede Jovem de São José dos Campos, a banda PHN está de férias, né? A galera tá aí tirando os dias merecido. E essa turma aqui que eu amo demais. Rede Jovem vai estar com a gente hoje à noite aqui. Deixa eu conversar rapidinho aqui, né? Dar boa noite pro pessoal dos vocais aqui. Boa noite, seu nome, meu parceiro, e já se apresenta. Meu nome é Pedro Torres, porque tem outro Pedro ali depois. Tem mais Pedro, para não confundir, né? Pedro Torres. Pedro, é um prazer para a gente estar aqui essa noite. Uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí em casa. E pessoal da comunidade, Caminho do Discípulo, um abraço para todo mundo. E é um prazer, uma honra estar aqui cantando com você hoje, viu? Caminho do Discípulo é o trabalho que a Rede Jovem faz, é isso? Me corrija se eu estiver errado, Pedro. Isso, a Rede Jovem é uma das subdivisões da comunidade Caminho do Discípulo. Ah, que legal. Então já aproveita e já se apresenta. Boa noite, Peter. Boa noite, Canção Nova. Nós estamos muito felizes em estar aqui. Muito prazer, eu sou a Lara. E a gente está muito feliz mesmo de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Legal. A Lara já veio outras vezes no programa, o Pedro é a primeira vez, né? Tem outros estreantes aqui na banda também. Apresente-se, meu parceiro. Boa noite, gente. Boa noite, Peter. Meu nome é Guilherme, charado diretor aí, tá bom? Charado diretor. E a gente tá muito feliz de estar aqui. Legal, muito feliz irmão. mesmo. Legal. Obrigado mesmo, viu? Muita alegria. O pessoal vai cantar aqui, vai trazer músicas maravilhosas. Tem um lançamento do Valmir, que eles são ali de pertinho, conhecem o Valmir, próximo. Música Porta Santa, lindíssima no programa, você ainda vai ver. Gente, tem pouquinho tempo, eu só vou falar o nome. Esse aqui é estreante também. Nome? Lucas. Tá feliz? Tô feliz. Amém. Então, só esse. Esse aqui já vem a meia de guerra, já saímos juntos sem missão. Seu nome? Tiago. Tiagão, tá feliz? É sempre isso. Tiagão é fera demais. Tecladista é estreante, primeira vez, né? É isso mesmo? Nome? Tiago Xará, Tiago Sorriso. Ó, Tiago Sorriso e Tiago. Tá certo, Tiagão, obrigado, viu? Por ter vindo. Estreante também no violão. Parceiro, boa noite. Parceiro, boa noite. Gabriel Dias. Gabriel Dias. E nas guitarras? O Pedro que sobrou, né? Pedro, não sobra, irmão. Não. Soma. Eu sempre falo nas guitarras, mas sempre só tem uma. Impressionante. Nos teclados, nada a ver também, só tem um teclado, né? Tá bom. Gente, vamos lá. Ó, tem muita coisa pra gente falar no programa, eu não vou perder tempo, não. 12 minutinhos já. Olha, PHN_oficial é o nosso Instagram. PHN_oficial. O programa é ao vivo, tá? Esses dois últimos programas PHN foram gravados, mas esse agora ao vivão e você pode participar também pelas mídias sociais. Fechou? Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir em frente então? Gente, olha... Esses dois eu gosto demais, cara. São jovens, vão falar, o testemunho deles muito bacana. É aquele negócio assim, Deus chamou ou não chamou?
Vai chamar ou já chamou? Não chamou, né? Então, esses desafios, essas lutas, esses conflitos que acontecem, e é normal, tá? É normal, porque Deus vai chamando, a gente vai ouvindo, vai entendendo, o caminho vai se abrindo. Então, próprio da juventude, às vezes a gente acha que ouviu, não ouviu direito, vai para cá, vai para lá, e Deus vai com paciência conduzindo aqueles que Ele escolheu, tá bom? Então, banda, prepara um groove aí, acha um groove aí bem bacana pra galera entrar, pra esses dois. Meus irmãos de comunidade, chega pra cá, Rick e Johnny! Chega aí! Rick e Johnny, ó, que alegria, gente, dose dupla aqui, Juventude Canção Nova. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui, Johnny, uma alegria estar com você, e você de casa também. É estranho estar desse lado agora da bancada. Tá sendo entrevistado, irmão, que legal, que legal. Mas é uma alegria Rick, estar com vocês essa noite. O Rick, eu tenho um carinho especial, porque é uma nova safra de evangelizadores da Canção Nova, apresentador da comunidade aqui Canção Nova, então é uma alegria estar com você aqui também mais uma vez. A gente sempre se esbarra, né? Sempre a gente está trabalhando junto, mas é uma alegria estar com o Rick. E o Johnny, que vai se apresentar de TV. Eu não vejo tanto, o Johnny, me corrija se eu estiver errado. Boa noite, não, irmão. Não, errado. Boa noite, meu irmão. Boa noite, povo de Canção Nova. Boa noite, minha cidade, que está me acompanhando também, minha mãe. Legal. Que cidade, Johnny? Viçosa. Grande Viçosa. cidade, Viçosa. Um beijo, cidade. Legal. Tem Viçosa e Nova Viçosa. O seu é Viçosa, tem né? Viçosa e Nova Viçosa. É. Na minha cidade tem um bairro que chama também Nova Viçosa. Nova Viçosa, né? Ah, tá certo. Então, um Mas abraço você pro falou pessoal. sobre a TV, realmente... você não me vê muito, eu não apareço muito mesmo. Não tanto, né? Você está hoje na missão de Cachoeira Paulista. Hoje eu estou na missão de Cachoeira. Legal. Rick, de que cidade você é, mano? Minha cidade chama Itumirim, uma cidadezinha Itumirim. pequenininha no sul de Minas Gerais. De Minas. 5 mil habitantes, né? Na verdade, 4.999 agora, né? Saiu um, né? Saiu um. Tá certo, tá certo. Rick e Johnny, o nosso intuito aqui no programa é falar sobre vocação, e vocês têm uns caminhos aí bem interessantes que a galera vai entender, porque assim, eu gostei muito do testemunho de vocês falando sobre vocação, porque parece que quando a gente trata de vocação, Deus chamou e foi tudo perfeito, Alice no País das Maravilhas, tudo correto, certinho, nada errado, mas somos humanos, né? Os caminhos vão, né, se mostrando, Deus vai se revelando, aí é preciso paciência, é preciso voltar atrás, entender melhor, e a história de vocês é bem bacana com relação a isso também. Vou começar pelo Rick, tá? Antes do Retiro Maranatá, que foi um marco na sua vida, né? Como é que era a sua relação com Deus e com a igreja, Rick? Cara, com a igreja não tinha. Não tinha. Só para contextualizar, eu vim de uma família católica de IBGE, né? Na minha família, só a minha avó que tinha uma base um pouco mais segura de ir na missa, um domingo e tudo mais. Dentro da minha família, metade eram católicos não praticantes e a outra metade evangélicos. Olha só. Isso. E quando eu olhava para a realidade da minha cidade, os exemplos que eu tinha, não tinham católicos fervorosos, né? Eu via pessoas que iam na missa no domingo, hora sim, hora não. Então, para mim, aquilo não era uma base de religião. Era só um preceito que eu cumpria sem saber o porquê. Então, assim, eu não tinha uma vida com Deus. Porém, interessante, né, que na Canção Nova a gente aprende isso, né? Que Deus ia falando na história, né? A gente vai lendo a história percebendo que tem caminhos de Deus nisso tudo. Desde sempre, eu sempre tive uma atração muito grande pela Bíblia, sem entender a Bíblia. Eu parava, lia, não entendia nada, mas eu sabia que naquele livro tinha uma verdade. Tinha algo que, aos meus olhos, naquele tempo, estava velado ainda. Mas eu tinha uma atração, mas era como um cego, né? Eu sentia a Bíblia, olhava para ela, mas não entendia. Mas lá dentro tinha algo de Deus. Depois da minha conversão, claro, fui entendendo. Mas enquanto igreja, não tinha muita base mesmo assim. A minha avó até incentivava aquela coisa, tipo assim, acorde de manhã, reza o nome do pai, reza o nome da guarda. Mas não era nada muito substancioso. E eu sempre fui muito racional, né? Então, assim, se não faz sentido, eu não vou fazer. Até então, não fazia sentido para mim gastar meu tempo rezando com ladainhas que, para mim, não conversavam com a minha realidade. E aí, depois, aos poucos, Deus foi convertendo meu coração. Eu fui entendendo que tudo fazia sentido. E minha avó, né, que hoje ela está acamada, teve um AVC,
é uma base para mim, assim. Ela lutou, de fato, para minha santificação, para que eu me tornasse o homem que eu estou tentando tornar hoje. Que legal, Rick. Olha, não é a primeira vez no programa PHN que a gente ouve esses testemunhos dos avós. Os avós apresentarem a fé, né? Até precedendo os pais, né? Os avós trazendo esses conceitos, a religiosidade, mesmo que seja aquele sinal da cruz, aquele terço, lá na paróquia, reunindo a galera lá e tal, fica na cabeça, né? Então, um abraço de fato a vocês, avós tão valiosos na vida de tantos de nós, né? Ô, Johnny, você contou pra gente aqui, você, né, escreveu aqui pra nós também, que sempre foi de igreja, o oposto, né? Você sempre foi de igreja, mas sem uma experiência pessoal com Deus. É interessante isso, existe uma experiência pessoal, que a gente sempre fala aqui no programa PHN também, existe uma experiência, que é diferente, não é só só saber que Deus existe, é ter uma experiência com Ele, né? Como é que você se via nessa época, antes dessa experiência pessoal, apesar de ser da igreja? Pois é, Peter, eu frequentava, né, ia ali à missa dominical, porque achei interessante o Rick falando, né, porque a gente é irmão no carisma, na cor e até na história. Não somos gêmeos, viu, só para deixar claro. Vocês entraram na mesma época, são da mesma turma ou não? Não, mas fizemos caminho vocacional juntos. É uma história que daqui a pouco eu vou Vai falar chegar sobre lá, isso também. O Batman Robin aí. Então, assim, eu ia à missa dominical, principalmente ali incentivado ali pelos meus avós paternos. Ô, Johnny, peraí um pouquinho. Mostra isso aqui, gente, que é gostoso demais. Isso vida aqui, real. Eu não gosto de esconder isso aqui, não. A Maria, ela tá limpando, gente, a água que caiu aqui. O Rick batizou a nossa mesa no espírito, na água Amém. do espírito. Agora é católica. Agora é. Finalmente ela foi batizada. Gente, isso aqui é ao vivo, é lindo isso aqui. Pode ficar tranquila, Maria. Vai lá, Johnny. Continuei. Deixei a Maria roxa aqui de vergonha. Maria. Mas pode continuar, tá tudo certo. Vamos lá. Então, incentivado pelos meus avós paternos, né? Incentivado, assim, porque eles iam. E aí, durante um tempo na adolescência, pré-adolescência ali, eu frequentava muito a casa dos meus avós paternos. Então, como eles iam à missa, de uma certa maneira, minha avó também me levava, empurrava com ela, mas eu ia porque estava todo mundo indo, né? Minha família também não tem uma base, não tinha uma base assim tão solidificada, né? Eu tinha mais contato com a família da minha mãe. E a gente não tinha tanto essa solidificação assim dentro da igreja, né? Mas a minha parte paterna, vamos dizer ali, já frequentava mais. Então, quando eles iam, eu ia junto com eles ali, bem criancinha. Mais tarde, comecei a ir, vamos dizer, por conta própria, mas ainda sem ter essa experiência pessoal. Eu costumo falar assim, pela experiência de outros, né? Outros que tiveram experiência, outros que falaram sobre Deus, e eu ia por causa da experiência deles. Eu ainda não havia tido a minha experiência com Deus. Agora, Johnny, muito, muito bacana você falar isso, porque é uma fase que, claro, a gente vive, né, baseado na experiência dos outros, mas uma fase importante. Porque marcou você ia, de alguma maneira você ia. Então é isso mesmo, a gente vai acompanhando outros, até que nós temos a nossa experiência e a gente caminha com as próprias pernas, né? Mas, então, essa fase, importante para você seguia e ficou marcado. Você lembra disso como algo bom ou como algo impositivo? Algo muito bom, na verdade. Sério? Olha que legal. Eu tenho, assim, vivo na minha lembrança como se tivesse acontecido agora há pouco, do meu avô paterno, Raimundo, ele já é falecido. Eu sentado assim na cama dele, ele também sentado ali, ele me ensinando o sinal da cruz. Aí, pelo sinal da Santa Cruz, ele fazia e eu repetia. Eu não esqueço essa lembrança, assim, porque foi a primeira oração que eu aprendi. E foi o meu avô que me ensinou. Que legal, que coisa linda, cara. Olha só, então, as histórias já se encontram um pouco nesse sentido aí. Vou voltar pro Rick, então. Rick, agora que você já voltou com a água na xícara, Prometo não né? derramar mais. Ô, Rick, você disse que você foi para um retiro, mas por conveniência. Tipo assim, vou ver qual que é da parada, estão me chamando e tal, fica sem graça de eu não ir e tal, beleza. O que passava na sua cabeça além do desleixo?
que Cara, passava na cabeça do Rick? Foi uma loucura, porque assim, eu acho, até hoje, sou convicto disso, que o pessoal do Jovem Salas da minha cidade, eles são muito estratégicos. Então eles colocaram um monte de menina bonita, Ah, colocavam, tipo assim, na porta do encontro e tudo mais, então, e chamava atenção. Então o primeiro passo que eu fui tiro foi assim, cara, pensei, agora, o meu homem velho, né? Não, mas, cara, Homem mas velho. é normal, Aham, né, cara? exatamente, Poxa, tipo assim, jovem, né? sem conhecer Jesus e Vai tudo ver as mais. mina. Eu pensei, cara, uma casa de retiro fechado com um monte de menina, vai rolar alguma coisa, não é possível. Vai ter alguma coisa. E é interessante porque, assim, Peter, quando eu recebi o convite para fazer o Maranatá, eu já estava há alguns meses no Jovens Sarados. Uhum. E até então, assim, fazer um retiro para mim não é muito atrativo. Eu falo, cara, rezar já... Cansa um pouco rezar já antes, né? Rezar um final de semana inteiro, será que isso vai dar certo e tudo mais? E aí, o pessoal foi me convencendo. Fui vendo que o pessoal bacana indo, meus colegas também, alguns que eram desviados lá também. Falei assim, vamos ver que vai dar? Vamos. E foi. Mas sem expectativas de Deus. Algo interessante. No dia do retiro, e Deus tem dessas, né? Ia ter um show do Luan Santana. A cidade Olha vizinha. só, o Rodeio. sertanejão. Meu Deus do céu. O sertanejão arrepiou. Cara, era a época, tipo assim, e eu, detalhe, agora abriu meu coração. Eu usava cabelo espetado, eu passava chapinha. Parecia uma calopsita, assim, o negócio, cara. Tipo, a época do rodeio universitário, essas coisas assim, né? Sim, sim. Então, assim, eu tava na vibe. Então, pra mim, foi assim, cara, eu vou pra esse rodeio, vou viver isso, né? Só que aí tem uma moça, que hoje ela mora em Varginha, no Jovem Salado de Varginha. Só que ela era coordenadora de Tumirim, a Rita de Cássia. Ela era coordenadora da missão e ela falou, Rick, você vai. Entregou a ficha pra mim. Eu falei assim, cara, como é que eu devolvo isso agora? Se ela entregou, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu não vou porque eu vou pro rodeio? Então eu fiquei com um carão assim, falei, como é que eu vou fazer? Aí a minha avó, ela, tipo assim, de novo, ela falou assim, Rick, eu vou pagar pra você fazer esse retiro. E pagou. Aí eu fui, tipo assim, fui de coração aberto. Deram assim, um checkmate em você, né? tipo assim, cara, eu vou ter que ir, vai acontecer alguma coisa, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, né? Fui, tipo assim, coração aberto pra poder viver, só que ainda muito descrente, né? Porque eu sempre fui muito duro, então foi assim, cara, se Deus não fez durante toda a minha vida, não vai fazer agora. Ele não é capaz. Você sempre foi mais racional assim, Rick? Sempre. Seu temperamento qual que é, cara? Sou melancólico. Total. Pô, já deu pra Melancólico. imaginar. Interessante os temperamentos, porque você trazendo isso é característica, né? Sim, sim. Que pode se tornar um defeito, dependendo de como você Exato. lida com essa Exato. característica, Uhum. ou pode se tornar uma grande qualidade, né? Exato. E aí, eu trilhei esse caminho, né? Fui pra esse retiro, pra esse Maranatá. De início, Peter, assim, eu fui para viver uma experiência com meus colegas, com as pessoas, só que lá, Deus me desmontou por inteiro. Porque comecei a sentir algumas coisas diferentes que eu nunca tinha sentido na minha vida. Curas profundas que eu vivi com a minha família naquele retiro lá. E eu falei assim, meu Deus, quem tá contando essas coisas? Tipo assim, de onde veio isso? Tá muito claro, sabe? Coisas assim, diretas. Por exemplo, uma das experiências que eu vivi nesse Maranatá. Eu estava no momento de oração e eu estava com uma camisinha no bolso de trás da carteira. Só que eu não lembrava que estava com essa camisinha, porque eu tinha ido para uma festa alguns dias atrás. E aí, no meio da pregação, o pregador falou assim, você que tá com a camisinha no bolso direito. Eu falei assim, será que é eu, cara? Aí eu vou testar pra ver, né? Botei a mão no bolso, era. Aí eu falei No assim, direito? Meu Deus do céu, no direito. Caraca. Aí ele, em nome de Jesus, vem aqui e joga essa camisinha. Eu não fui, não. Fui no banheiro e tal, joguei lá. Mas assim, coisas concretas que só Deus sabia. Fatos concretos da minha vida que só Deus estava lá pra ver. E aí eu falei assim, opa, tem alguma coisa diferente nesse retiro. E aí comecei a me abrir as experiências que eu fui vivendo lá. Que legal, caramba. E Deus é sensacional, né, cara? Imagina, nenhum pregador ficou sabendo que a oração Nem dele estava dando pregador. certo. Sabe, até o cara hoje. lá pensando, cara, por que eu falei? Ninguém veio Por que aqui que eu jogar. falei isso? Mas Deus está fazendo no coração, né? No silêncio. Oscar Locão, pregador é Oscar Locão. Oscar Locão, Se você Oscar, estiver vendo, poxa era vida. você, viu? Ele é sensacional. Oscar demais. já veio aqui, a gente Já entrevistei veio, ele. ele é Um incrível, abração. Que legal. Johnny, Sim. pra gente matar esse primeiro bloco Certo. e já me preparar para o próximo bloco. No seu caso, mesmo estando na igreja desde cedo, qual era a sua motivação para ir? Porque, cara, você já estava lá e tal, qual que era a motivação para ir? E era mais pelo hábito, no seu caso, porque, estou indo sempre, vou me ir no fluxo. Influência, a galera incentivando para você ir, ou você querendo imitar talvez alguém, ou a influência, né, no caso da família, ou dos amigos. Então, recapitulando, você ia por hábito, por influência da família ou influência dos amigos? Por que você ia? Olha, Peter, é interessante mesmo essa pergunta, porque é uma pergunta que eu também me faço até hoje. Não é claro nem para você.
Porque quando eu olho assim para a minha história, Peter, hoje eu consigo enxergar claramente a mão providente de Deus me conduzindo. O meu pai, ele faleceu antes do meu nascimento. Eu estava de 6 meses de gestação ainda. Meu pai faleceu num acidente, né? Então eu cresci sem pai. E a minha mãe teve que fazer o papel de pai e o papel de mãe, né? E foi uma boa mãe, um abraço, mãe, mais uma vez. Como que é o nome da mamãe? Elisângela. Elisângela, Deus abençoe, mãe. Olha, aqui na Canção Nova, mãe de um é mãe de todos. Mãe de viu? todos. Então, Deus abençoe a senhora, viu? Então, assim, eu não tive essa presença paterna, né? Mas eu lembro de quando eu tinha ali mais ou menos uns 7 anos de idade. E a gente sabe que Deus ouve a oração de criança bem de perto, né? Então eu lembro que eu estava assim sozinho no meu antigo quarto, né? E eu rezei assim, eu falei: Deus, já que eu não tenho pai, eu estava sentindo falta do meu pai ali, que eu queria que ele me explicasse algumas coisas do mundo masculino, como é que eu chegava numa menina que eu gostava. Eu tava com falta do meu pai, né? Você é filho único, Johnny? Eu tenho um irmão. Ah, tem mais um irmão. Depois de mim nasceu meu irmão. Aí eu fiz aquela oração assim: Deus, na falta do meu pai, aqui humano, né? Na falta do meu pai, seja então o Senhor o meu pai. Eu não sabia o que eu estava rezando. Eu nem sabia que Deus é pai. Mas eu fiz essa oração: na falta do meu pai, seja o Senhor o meu pai. Me ensina a ser homem. Né? E Deus foi realmente, na minha vida, me conduzindo, porque as coisas que aconteceram, do jeito que aconteceram, eu estar aqui hoje é impossível, Peter, se não fosse a mão providente de Deus. Porque eu não tive uma influência externa, a não ser uma motivação interior. O Rick falou, né, que desde cedo ele lia a Bíblia. E eu lembro que a minha família ela ia para assistir a novela chamada das 9, não sei porque das 9, porque era às 8 que começava o negócio, mas ia para assistir as novelas das 9. E inicialmente eu assistia muito assim com a minha família, minha mãe, né, minha tia, meu irmão. Mas depois de um tempo, esse era o momento que eu ia para o meu quarto para ler a Bíblia. E eu ficava ali, lendo a Bíblia. E eu pregava para mim mesmo. Não, então, peraí. Então, segura essa história. O cara tinha tanta vontade de Deus que ele se tornou o pregador dele. Pronto. O pregador particular. Quem? Eu mesmo. Ó, eu tô conversando aqui com o Rick, com o Johnny. A gente vai para um brevíssimo intervalo, tá bom? Não esquece, você pode colocar os comentários lá no nosso Instagram. Você já segue a gente falar nisso? Ainda não? Olha, vamos tentar seguir até aí, setembro, outubro, 500 mil de seguidores no nosso Instagram, tá pertinho, viu? Então vai lá, segue a gente, manda lá no grupo da família também, manda pro seu filho, pra galera toda, o grupo de jovens, pra gente atingir essa marca que é importante, porque aí a mensagem vai cada vez mais longe, tá bom? Então, deixa lá nos comentários, aproveita e segue o perfil também, que vai ser bem bacana, tá ok? Intervalo, rapidinho a gente vai cantando, daqui a pouco a gente volta. Simbora! Chuva de graça! Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Rede Jovem ao vivo! Chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco que no alto está, busco que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar.
salvação de quem tem medo. O Senhor é segurança da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação de quem tem medo. O Senhor é segurança da minha vida. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Voltamos, galera. PHN. Quem você viu cantando aí é o Pedro, a Lara e o Guilherme. É esse trio sensacional. Galera da Rede Jovem São José dos Campos. Obrigado mais uma vez, viu, gente? Pra estar ajudando a gente a rezar, né? Cantando junto aqui. Programa PHN. Lembrando, né? Nós estamos com a banda PHN de férias, né? Então a galera aí da banda, descansem, relaxem. Tem muito trabalho, viu, banda? Vocês vão tanto, vocês vão ver o que espero vocês, tá? E também preciso também falar para vocês sobre o Padre Edson. O Padre Edson também está com compromisso marcado, né? Está em missão, então o Padre Edson também se ausentou, mas próximo programa ele está aqui normalzinho, tá bom? Não está de férias, não. É só hoje à noite que ele tinha um compromisso já marcado, tá bom? Então, Padre Edson, tamo junto, meu parceiro. Vamos lá, gente, ó. Deixa eu ler as interações aqui que chegaram. O assunto essa noite é vocação, tá bom? Então a nossa produção preparou aqui uma caixinha de perguntas, por isso que eu tô falando para você ir lá no nosso Instagram, PHN_oficial, tá bom? Vamos ler aqui algumas que chegaram aqui, olha só. A Beatriz, ela escreveu aqui: minha vocação é o amor no matrimônio. Sonho com esse dia. Vai chegar, minha filha. Vai chegar em nome de Jesus, matrimônio. Tá bom? Então a Beatriz já falando aqui essa vocação. Essa vocação que a gente chama de vocação específica, tá? Então é a vocação do estado de vida. É essa vocação ao matrimônio que ela está falando, mas também tem essa vocação do chamado de Deus, a evangelização, né? Como será? Vai ser numa comunidade? Vai ser como uma irmã dentro de uma instituição religiosa? Vai ser dentro de uma comunidade, uma nova comunidade, como é o caso da Canção Nova, comunidade Shalom, não sei, né? Então tem esse chamado de Deus aí também. Mas aí no caso da Beatriz ela falou do estado de vida, matrimônio. A Thaís fez uma pergunta, minha irmã. Eu consigo responder para você, mas eu não consigo responder no programa PHN, só nesse programa, porque tem as entrevistas aqui. Olha só a pergunta, Rick e Johnny. Como descobrir a minha vocação? Cara, o que mais tem, né? Olha, descobrir. Olha, de cara, já vou dar uma grande ajuda para você. Uma vocação... na verdade, o melhor termo não é nem descobrir. O melhor termo é discernir, tá? Porque parte do ponto de que antes de você nascer, Deus já quis uma vocação para você. Quando, no meu caso, né, falando de Canção Nova, antes de eu nascer, Deus, no ato criador daquele carisma, Deus já tinha pensado no Peter ali. O Padre Jonas, ele usava uma expressão, usa porque ainda está nos nossos escritos, nos nossos documentos, diz que os membros da comunidade eles foram pensados em cacho, entendeu? Então, não é que Deus foi pensando nos membros aos poucos, não. No ato criador daquele carisma, Deus já pensou em todo mundo, entendeu? Então, por isso que é discernir, é você perceber se você traz em você traços daquele carisma.
descobrir, parece que você vai descobrindo, né? Será que eu sou Shalom? Então eu vou descobrir se eu sou Shalom. Aí vou descobrir se eu sou outro. Aí você vai tateando, não. Na verdade, você olha para você, para sua história, e você percebe na sua história traços daquele carisma. Então, só essa correção. Na verdade, não é descobrir, é discernir, tá? Discernir. É uma diferença leve, mas é uma diferença que faz todo sentido, tá? Discernir. Então, discernimento. Vai tempo, entendeu? Vai precisar de gente rezando por você, vai precisar de você ter paciência com você mesmo, entendeu? Então, paciência, tá bom? Mas vai dar certo. Só mais uma aqui. A Maria está falando aqui sobre matrimônio, só escreveu matrimônio. O pessoal falando sobre estado de vida. A galera aqui, é interessante os nomes, né, dos perfis do Instagram. José, vou me ater ao José, que foi o que eu entendi aqui. O José falando aqui, quero discernir, agora sim o termo certo, quero discernir a minha vocação. Eu vou continuar falando aqui, só que eu vou colocar para vocês, no terceiro bloco também eu vou falar, né, sobre essas perguntas aqui, eu vou continuar falando, tá bom? Só que, gente, antes, eu quero colocar para você aí o VT da peregrinação que nós fizemos dentro do Jubileu dos Jovens. Primeiro VT, você vai ver um pouquinho aí sobre essa cidade que eu fiquei, cara, encantado. Eu olhava para aquelas ruas e eu via ele, São Francisco. Eu estou falando de Assis, uma cidade lá no interior da Itália, que é incrível, e você vai conhecer um pouquinho até ali, Clara, tá? Que até então, antes dessa viagem, eu achava, minha mazela, tá? Eu achava Santa Clara de Assis, eu achava ela como uma simples coadjuvante de São Francisco. Eu percebi que não é bem isso não, tá bom? Então, roda o VT aí que tá bem legal, é uma sequência. Esse é o primeiro vídeo. Roda aí. E aí galera, PHN, tudo bem? Estou aqui na cidade de Assis, uma cidade linda, viu gente? Olha, aqui é a vista ali de trás, tá vendo? A cidade é construída no alto. Nós acabamos de passar a porta aqui de Assis, a cidade é medieval, tá vendo ali atrás? É a porta, são várias portas na cidade. A construção maravilhosa. E nós estamos indo aqui em direção à Basílica de Santa Clara. Então, você que está aí acompanhando a gente agora, você vai conhecer um pouquinho dessa cidade que é linda, linda, linda. Assis é muito lindo. Nós estamos falando aí de uma cidade do período medieval, então muito incrível. Estamos aqui na frente da Basílica de Santa Clara. Acabamos de ver o corpo ali dentro, né? Na verdade, tá os restos mortais ali. Tem é praticamente um relicário que tem, né? É a imagem ali, uma escultura de Santa Clara e dentro os restos mortais de Santa Clara. Então, muito bem conservado os restos mortais do corpo. Então, só ali na parte de dentro da clausura que as irmãs conseguem ver os ossos. Só que nós que estamos visitando vemos só o lado de fora ali daquilo que é o relicário, de onde está o corpo. Então, ali dentro nós vimos os cabelos de Santa Clara, emocionante ver. Lindo, loiro, cacheado. Santa Clara, ao que parece, nós vimos as roupas, né? Me parece ser uma mulher grande, bonita, né? Alta. E nós vimos também algumas vestimentas, alguns pertences também de São Francisco. Coisa mais linda. Tudo ali dentro. É maravilhoso estar nesse lugar. É uma praça aqui, né? É a primeira parada. Olha o padre Gilberto ali atrás. Tem aquele chafariz ali. E ali dentro, a basílica. A gente não pode gravar ali dentro, né? Ali é um momento de espiritualidade, então por isso eu não gravei, mas um momento maravilhoso de espiritualidade, né? Das filhas da pobreza, na verdade, né? O nome são as filhas da pobreza. Hoje, claro, a gente conhece como as Clarissas, né? As irmãs Clarissas,
por conta de Santa Clara, mas na verdade são as filhas da pobreza. Tá aí. Série de vídeos, gente. Olha, a próxima é São Francisco de Assis. A gente foi na Basílica de Santa Clara, depois Francisco. Gente, é emocionante. Olha, se você tem a possibilidade de pensar, de ir numa peregrinação com a obra de Maria, eu aconselho demais você aí. Porque é diferente, é uma peregrinação, não é uma viagem, não é turismo. É uma peregrinação, então você vai, você conhece os lugares, você entende melhor a vida dos santos, coisa mais linda. Então nós temos uma sequência, se não me engano são 6 vídeos, tá? Esse foi o primeiro e você vai peregrinar com a gente, tá bom? Obrigado mais uma vez, Comunidade Obra de Maria. Já deixo aqui o telefone para você, caso queira ver alguma peregrinação, para você estar junto, é incrível, 12-3186-2055, tá? 12-3186-2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontro com Deus, nessa parceria com a Canção Nova e com o PHN. Aconselho demais, muda a vida da gente. É um investimento para toda a vida, tá bom? Gente, olha, antes de eu voltar aqui para essa conversa aqui, eu estarei nesse final de semana agora, na nossa comunidade Canção Nova, em Cuiabá, que na verdade o Rincão fica em Várzea Grande, mas são regiões ali, cidades muito próximas, Cuiabá é a capital, então, Rincão do Meu Senhor em Várzea Grande, estarei num acampamento PHN com Padre Paulo Ricardo, Padre Helenildo da comunidade Canção Nova, Padre Tony, que é uma sensação com jovens lá na Diocese de Cuiabá, Padre Ailton, Fraternidade de São João Paulo II, vai ter show PHN, olha, vai ser lindo, tá bom? Esse final de semana. E essa camiseta aqui, eu já adianto para você que essa é uma camiseta exclusiva para as missões PHN que eu vou começar a sair a partir de agora. Então você pode adquirir nas missões PHN ou você também pode adquirir nas casas de missão da Canção Nova e na loja física, tá bom? Repetindo, lojas físicas da Canção Nova. Que camiseta é essa, Peter? Essa aqui é uma réplica da camiseta que visitou a gente aqui no PHN desse ano, a camiseta do Carlo Acutis, gente. Olha, essa camiseta originals, do inglês, né? Original. E tem atrás aqui, não sei se o Tiagão consegue pegar, tem a frase do Carlo, que característico dele, né? Muitos nascem originais. Olha as costas, a foto do Carlo bem bonita. E aqui em cima, a frase do Carlo, que faz sentido, né? A camiseta do Carlo. Ó, todos nascem originais, mas muitos, infelizmente, morrem fotocópias, tá? Então, Carlo Acutis, essa camiseta é exclusiva nas casas de missão. Então, na casa de missão de Cuiabá, na loja Canção Nova, lá de Cuiabá, a gente vai estar colocando à disposição. Corre, viu? Que são poucas unidades, você vai poder adquirir essa camiseta na nossa missão PHN, que nós vamos estar lá em Cuiabá, né? Rincão do Meu Senhor e Várzea Grande, juntando Cuiabá, Várzea Grande, claro, toda a região, tá ok? Então, ó, camisetona aqui, fique esperto. O PHN tá passando por perto, eu tô levando essa camiseta aqui, tá bom? E loja Canção Nova, perto de você. Tem alguma loja Canção Nova, uma missão Canção Nova na sua cidade? Vai lá e fala, eu quero essa camiseta lá do Carlo, tá bom? Que tá lindíssima, tá fantástica. Você pode adquirir a sua, tá bom? Lembrando, loja física, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, que esses parceiros têm muita coisa para falar, o tempo voa, gente, meu Jesus do céu. Ó, bate bola com vocês, bate bola, pá. Eu já sei que o Rick tem uma história com Jovens Sarados, sim, que foi o Maranatá que você participou. Então, mano, o que te atraiu para os Jovens Sarados? O que me atraiu de início para os Jovens Sarados foi um padre baixinho, gordinho, meio careca. Ah, já ouvi falar dele. É um mini Bosco. Exatamente. Ele tem um carisma. Foi o padre Edmilson. Assim, eu vivi uma experiência muito profunda ali com a pessoa dele, porque eu nunca tinha visto um padre daquele jeito, né? Tipo, que chega batendo, dando murro. Meu Deus do céu, cara, ele quer briga, o que ele quer? E eu tenho raiva, às vezes, né? Assusta. Meu Deus do céu, do nada. Mas aquilo me quebrou no meio. Foi assim, cara, tem uma coisa diferente desse padre, né?
E aí eu fui conhecendo ele, fui sendo acompanhado por ele. O padre tem dessa, né? Ele pega os piorzinhos na turma ali e vai e leva junto, né? E aí ele fez essa dinâmica comigo de me acompanhar e ter como filho mesmo. Então, o Jovens Sarados, pra mim, ele se deu ali, a primeira abertura, por meio do padre Edmilson. E aí, fui descobrindo mais sobre o carisma, sobre o que era a missão de Jovens Sarados, até que eu percebi que tinha uma coisa a ver com outro carisma, que logo depois eu conheci, e percebi que era o carisma que eu fui chamado, que é a Canção Nova, né? Que é o mesmo carisma do padre Edmilson. Que coisa linda. É legal, eu sempre falo, jovem PHN, cadê você? Aqui, ó. Jovem PHN, você tem um celular, eu também tenho. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, aqui você tem contato de amigos, contato do seu pai, da sua mãe, professores, né? Aquela pessoa lá de confiança, os amigos do trabalho, enfim, muita gente. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem um contato de um padre? Um padre para você chamar de amigo? Se você não tem ainda, você precisa ter um padre amigo seu, próximo seu. Essa experiência do Rick é justamente isso, encanta o fato da gente ter proximidade de um padre, faz falta. Ainda mais na nossa busca de santidade, a gente precisa estar próximo de um padre, tá bom? Pede para Deus nessa noite, Senhor, eu quero um padre para chamar de amigo. Faz essa oração essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai te aproximar de um sacerdote incrível, que vai ser um grande companheiro de jornada para você, tá bom? Rick, já falamos? Johnny, o que te impactou no primeiro dia no grupo? Agora você vai explicar pra gente. ASC. Que é isso, cara? ASC. ASC, Adolescentes Seguidores de Cristo. Que legal. E tem também o JSC, Jovens Seguidores de Cristo. O ASC foi o meu primeiro grupo de jovens, né? Grupo de adolescentes, portanto, né? E foi aonde eu fiz a minha experiência com Deus, onde eu fiz o meu encontro pessoal com Deus. Eu falei no bloco passado, né, que eu ia pela experiência de outros na igreja, né? Mas a partir de 2010, eu lembro como se fosse daqui a 5 minutos atrás também, né? Dia 6 de março de 2010, era um sábado. Eu fui pro ASC. E foi ali, naquele grupo, que eu tive uma experiência com Deus, onde eu fiz a minha experiência. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos mais um bloco. Você vai detalhar agora, então, já que você começou, você vai detalhar a sua experiência com Deus para nós. Sim. E no próximo bloco, o Rick, como é que foi a experiência de fato com Deus? Ele já falou um pouquinho, né, do como foi e tal, quero entender o pós, mas aí a gente vai entrar no assunto vocação também no próximo bloco. Como é que foi, Johnny, o seu encontro com Deus, cara? Eu cheguei no grupo e não conhecia ninguém praticamente. Tinha uma pessoa lá que eu conhecia porque era da minha sala de escola, mas assim, a gente não era tão próximo ainda naquela época. Então eu cheguei lá, assim, vamos dizer, de paraquedas talvez, né? Tinha ouvido falar sobre o grupo numa missa que eu fui, aí teve aquela finalzinho lá, o comentarista, né, falou o grupo ASC e tal. Aí no outro sábado eu quis ir lá para conhecer. E cheguei lá assim, sem saber o que fazer e tal. Nem sem saber direito o que eu tava fazendo ali, porque eu não conhecia ninguém, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu vou ficar boiando lá quando eu não conheço ninguém, né? Mas só que, Peter, aqueles jovens, eles começaram a cantar e começaram a dançar. Hoje eu sei, né? Naquela época eu não sabia, que é a animação, né? Animação. E eles começaram a cantar e dançar umas músicas, eu achava aquilo muito estranho. E achava assim, nossa, que pagação de mico. Porque umas danças muito esquisitas. Só que eles estavam todos fazendo. Exceto os que tinham chegado comigo no primeiro dia. A gente estava tudo tipo assim, né? Que é isso aqui, né? Mas os outros, todos estavam lá dançando. E eles riam, sorriam. Né? Eu lembro do Jonathan Fagundes, do Douglas Balbino, que eram as pessoas que eu cheguei lá e bati o olho assim, naqueles irmãos. Eu falei assim, nossa, a alegria deles é diferente. Porque eles não estavam bebendo, não tinha bebida alcoólica, não tinha drogas, não tinha sexualidade desregrada. Não, aqueles jovens estavam bem vestidos, o máximo que tinham tomado era uma água, mas estavam todos pulando como se estivessem muito alegres, muito felizes. E estavam mesmo. Então aquilo me impactou, logo de cara. Então, o que eu costumo falar assim, né? O que me conquistou para Deus, o primeiro impacto foi a animação. Por isso que eu amo a animação.
Porque eu me encontrei com Deus ali. Uma alegria que eu não tinha experimentado em lugar nenhum. E depois veio os outros momentos do grupo de oração, do grupo de jovens, né? Que era a oração espontânea. Eles ali animaram, e eu fui meio que indo na deles, mas de repente eles começaram a orar espontaneamente. Tinha uma pessoa, obviamente, conduzindo a oração, só que eles oravam tão espontaneamente e alto que não dava para ouvir a pessoa que estava conduzindo, porque não tinha um microfone, era na voz mesmo, né? Não dava para ouvir a pessoa que estava conduzindo. E aí, todo mundo assim, de olho fechado, e eu com o olho meio assim, meio aberto, meio fechado, porque eu queria ver o que estava acontecendo ali, né? E eu vi aqueles de olhos fechados, alguns com a mão levantada, outros com a mão no peito, e eles rezavam como se estivesse conversando com alguém assim, igual eu tô olhando para você aqui, tô conversando. E eu pensei comigo, eu também quero ter essa experiência para mim. Que legal. Eu quero ter essa experiência com Deus que essas pessoas aqui têm, porque conversam com Ele como está conversando com um amigo próximo, porque a minha visão de Deus era um Deus que estava lá no céu e eu aqui na terra. E um dia eu quero estar lá, porque eu não sei, mas quero. Era assim antes, né? Mas eu fiz então essa experiência. E aí eu então quis me abrir. Eu via eles rezando, então eu pensei comigo, vou rezar então aqui também, né? E aí eu ouvi um pouquinho assim da condução da pessoa falando. Eu não sabia rezar direito, a pessoa falando lá assim, olha, se você não sabe o que falar, fala para Deus do seu dia. Fala como é que foi você saindo de casa, você vindo pra missa, vindo pro grupo de jovens, né? E assim, foi aquela minha oração ali. Mas eu me senti tão acolhido por Deus e senti um amor tão grande que eu nunca havia sentido. Hoje eu posso dizer, eu senti a presença de um pai, que era a minha falta, né? Eu senti a presença de um pai que não estava distante, nem estava morto, mas que estava perto de mim, querendo me ouvir e só esperando que eu desse o passo, que eu desse a abertura para ele. Então foi assim a minha experiência, bem resumidamente aqui, né? Porque foi muito, muito impactante para mim. Olha, eu vou convidar você a terminar esse bloco aqui diferente. Com esse toque do teclado, nós vamos voltar cantando a música Porta Santa, que é lindíssima, próximo bloco, mas nós vamos só com o teclado. Eu quero que você pense nessas duas perguntas que eu vou fazer para você. Primeira, você já teve um encontro pessoal com o Senhor? Segunda pergunta, o que está faltando para você ser feliz de verdade? Né? O Johnny falou aqui que percebeu uma alegria que ele não via dentro dele. E em você? Está faltando o que para você ser feliz de verdade? Ouça o teclado, termina assim, introspectivo. No próximo bloco, a gente vai continuar essa história lindíssima. E peça para Deus essa graça, um encontro pessoal e um caminho em direção a uma verdadeira felicidade que o mundo não pode dar. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Do aberto acesso ao teu coração, porta santa, quero entrar. Em tuas chagas repousar, meu Senhor, receber misericórdia, receber e dar amor. Exaltado, exaltado, exaltado.
Seu nome é Jesus, amado amor. Ontem, hoje, sempre, Ele é o Senhor. Música Porta Santa, do meu querido irmão, amigo Valmir Alencar. Gente, ó, vai lá, viu? Clipe lindo demais. O Valmir, ele gravou essa música pegando esse ensejo do Jubileu dos Jovens, onde estão abertas as portas, né? As portas santas para alcançar as indulgências. É emocionante. Vale a pena. Porta Santa, lá no YouTube. Muito bonito. Parabéns, Valmir. Toda a equipe aí que trabalhou. Deus abençoe, viu? Sensacional. E obrigado mais uma vez aqui, pessoal. Rede Jovem. Gente, que bonito vocês cantando junto, viu? Olha, Pedro, Lara, Gabriel, Guilherme, o Guilherme cantando, toda a banda, maravilhoso ter vocês aqui, viu? O pessoal da Rede Jovem, a próxima terça-feira é a banda aqui da gravadora Canção Nova, e na outra tem Rede Jovem mais uma vez aqui com a gente. Eu sempre gosto de trazer essa juventude linda que canta super bem, né? Tem um talento maravilhoso. Deus abençoe, viu, gente? Vocês são lindos! Gente, interação rapidinho aqui para você, tá? Pra gente terminar. O Caio falando assim: eu me compadeci de você, viu, Caio? Medo de estar fazendo a minha vontade ao invés da vontade de Deus. Gente, o jovem, eu me compadeço de você, jovem. Porque, gente, não é fácil, né, mano? Ó, você tem que achar a vocação, você tem que encontrar pessoas, se for o caso, porque aí também, né, pode ser que você seja sacerdote ou celibatário. Emprego. Meu Deus do céu, quantas escolhas se fazem, né, nesse período da juventude, e que vai marcar o resto da vida depois, né? Então, medo de estar fazendo a minha vontade ao invés da vontade de Deus. Cara, dica, apresenta isso em oração, porque Deus não resiste a um coração sincero. Chega, Senhor, eu tenho medo de estar fazendo a minha vontade ao invés da tua. Me mostra. Deus mostra, gente. Ele mostra. Uma oração sincera, Deus responde. Então, qual que é o segredo? Fala com Ele. Ele é o dono da vocação. Ele não vai deixar você errar. Não vai deixar. Tá bom? Vamos lá. Só mais uma aqui. A Marche RT. Não sei. Falando do matrimônio. O povo quer matrimônio, né, gente? Amém. Glória a Deus, né? Ao meu novo serviço de telecom. Tá certo. O Tiago. Telecom, tá certo. Tá aí, tá seguindo o projeto da vida. Sobre o projeto Construindo. Explica melhor para nós. Quem tá perguntando é a Kátia. Calma, tá? O Johnny vai falar um pouquinho sobre provocação, vai falar do Construindo também. Só que, resumindo para você, antes do 18, você não entra para Canção Nova. O que você fica? Moscando? Vegetando? Panguando? Não. Tem o projeto Construindo, que é para não perder a vocação. Mas o Johnny vai explicar um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá. Rick, estamos falando sobre experiência com Deus, tá? Fala pra gente, porque teve, naquele Maranatá, claro, você falou do cara ter falado ali coisas muito íntimas, você e Deus, ninguém poderia conhecer, e de repente o pregador estava falando ali, por exemplo, dando aquele detalhe daquela camisinha lá no bolso direito, né? Poxa, muito detalhe, ou seja, Deus estava falando com você. Mas o momento chave daquele Maranatá, qual foi e por que te marcou tanto? Pois bem, como eu disse, eu era muito cético, né? E Deus teve que ser muito impactante comigo. O Padre Jonas sempre fala, né, que o batismo no Espírito Santo é a experiência que muda a vida da pessoa. A gente pode falar, a gente pode gritar, a gente pode fazer várias coisas, mas são portas para que a pessoa viva uma experiência com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence os corações. E assim foi comigo. Oscar Locão de novo, ele conduzindo a minha difusão, ali eu falei, cara, esse pessoal tá tendo uma experiência. Eu vi o pessoal, homens barbados, chorando, assim, tipo, os meninos que eram casca dura, chorando. Falei, se isso é verdade, faz comigo também, Senhor. E aí, no momento de efusão, de oração, ele veio até mim, o Oscar, impôs as mãos sobre minha cabeça, e ali eu repousei. Eu nunca quis repousar. Falei assim, não, isso comigo não vai funcionar.
funcionou. E ali vi uma experiência muito profunda, muitas curas, assim, tipo assim, de não apenas chorar, mas sentir que a minha vida, a partir daquele momento, não podia ser mais a mesma. Porque eu tinha encontrado alguém. Alguém que deu sentido para tudo aquilo que eu vivia. Alguém que deu sentido para aquilo que eu não enxergava sentido na igreja católica, nas missas. Então, a partir daquilo, tudo mudou. O meu estudo bíblico mudou, como eu lia a Bíblia mudou, eu senti gosto na Eucaristia, senti gosto em querer fazer algo pela igreja, de querer servir na igreja, e a partir daquilo eu comecei a servir nos Jovens Sarados, né? Comecei a caminhar e tudo mais. Algo interessante, né? Jovens Sarados sempre vai estar entrelaçado com a minha vocação. Por quê? Padre Edmilson continuou na minha vida. E interessante que o padre, ele é da Canção Nova. Então eu me achava atraído pela imagem do sacerdote Padre Edmilson, e por muito tempo eu procurei em vários lugares. Mandei carta para os salvistas, para os carmelitas, Frei Gilson. Mandei para o Colo de Deus. Fiz encontro vocacional com os deonianos. Atirei para todo lado, porque eu queria alguma coisa de Deus. E também mandei para Canção Nova, só que o povo falava assim, Canção Nova é impossível, porque assim, lá é difícil vocacional e tal, mais fácil você ir para outro lugar que é mais tranquilo, né, e tudo mais. E naquela empolgação, mandei para Canção Nova de forma despretensiosa. Passou-se um tempo, todos me responderam, menos Canção Nova. Eu falei assim, de fato, não é para ser Canção Nova, né? E aí, algo no meu coração me incomodou. Falou assim, Henrique, não é para agora, não dá espaço agora, não. Beleza. Guardei aquilo no meu coração e comecei a namorar. Falei assim, tô na igreja, na bobeira, né? Então vamos namorar. Uma boa motivação para namorar. Motivação para namorar. Não dá para pecar mais fora, então vamos... Não ficar dentro, não, mas viver dentro. Porque aqui é propósito de viver, né? E comecei a namorar, um namoro santo com uma menina incrível, de Deus e tudo mais. E aí, 1 ano depois, quando comecei a namorar ali, me chegou um e-mail da comunidade. Assim, oi, Henrique, Carlos Henrique, tudo bem? Vimos o e-mail seu perdido aqui, queremos saber se você quer voltar ao caminho vocacional que você queria iniciar e tudo mais. Falei assim, ai, meu Deus do céu, agora? Tá tão bom, tipo, tô namorando, tá fazendo curso técnico de mineração, queria fazer geologia na UFOP e tal. Tinha todo um planejamento pra minha vida. E aí, voltou de novo esse incômodo com a Canção Nova. Aí eu falei assim, padre... E agora? Me ajuda aí, Padre Edmilson, de novo. O senhor, da primeira vez, já me ajudou. Como eu faço dessa segunda vez, né? E aí ele falou, filho, seguinte, você pode continuar com ela, permanecer com ela, viver sua vida em Deus, e vai estar em Deus, porque você está seguindo um caminho em Deus, ou você pode também dar esse passo. Saiba, se você continuar com ela, com o incômodo no coração, você está sendo desonesto com ela e com você, e com a sua vocação. E se for para ser de Deus, você vai sair, depois vai voltar, e vai acontecer. Então, se lança naquilo que é a proposta de hoje. E aí eu mandei mensagem pro vocacional, eu falei assim, quero retomar meu caminho, quero continuar. E fiz o caminho, encontrei o John no meio do caminho lá em BH. Fiz 1 ano de caminho. Foi 1 ano? Não, foi alguns encontros, né? Foi alguns encontros. Foi alguns encontros com o John lá em BH e tudo mais. Trilhei 2 anos de caminho, 1 ano em Cachoeira Paulista, 1 ano em BH e vim pra comunidade. Que lindo, cara. Eita. Olha, agora nós vamos entrar, então, vocação. Fala do incômodo, muito importante isso que o padre Edmilson falou, esse incômodo, que a gente não se encaixa, e a gente tem que procurar. E, Peter, é interessante porque a vocação é isso, é uma resposta de amor a Deus, você não consegue ficar quieto com o incômodo no coração, você quer responder, você quer dar algo por aquele amor que você recebeu, né? Alguns na paróquia, alguns com o namorado, casando com a esposa, e outros numa vocação específica, então uma resposta de amor que vai além da gente, né? É isso mesmo. Esse incômodo ele faz parte de quem está procurando a sua vocação, o seu lugar, né? A vontade de Deus para mim. Enquanto eu não me encaixo, esse incômodo ele permanece, né? Então vamos lá. Coisas interessantes sobre vocês dois. Agora eu quero pedir aí vocês dois, né? O Rick, esse incômodo pós-encontro. O seu, Johnny, antes da gente falar do curioso aí da vivência vocacional de vocês, a Canção Nova entrou como na sua vida? Peter, eu desde que participei do ASC, eu sempre fiquei com essa vontade de eu quero dar mais para Deus. Quero dar mais para Deus. E aí eu pensava assim, me parecia que viver na minha paróquia, servir num grupo de jovens, depois mais tarde eu servi num grupo de oração, isso não supria toda a minha vontade. Eu queria mais. Então, eu pensava, poxa, eu só posso ser mais então se eu for padre. E aí, a Canção Nova me atraiu por isso. Porque eu olhava para a Canção Nova, e aí o meu carisma, né? Oração em línguas, oração espontânea.
Eu pensava, canção nova, eu posso orar em línguas, eu posso ser padre e eu posso usar batina. Foi como eu pensei na canção nova, né? Mas aconteceram muitas coisas, eu vinha, não vinha, mas era isso que me atraiu inicialmente para a canção nova. Legal, esse fato de ser uma comunidade carismática e de ter esses estados de vida dentro da comunidade. Legal. Ó, falando em vem, não vem, vamos com você primeiro, depois eu vou com o Rick. Certo. O Johnny, se você fosse resumir, qual que era o conflito, cara? Porque você começou o caminho, parou. Começou de novo, parou. O que rolou? Foi sempre a mesma coisa? No fundo, era a mesma coisa que te motivava a começar a parar? Qual foi o motivo? Muito bacana a pergunta, Peter. Porque justamente o que o rapazinho aí perguntou, o jovenzinho, era o que eu vivia. Eu tinha medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Eu tinha medo de estar buscando a minha vontade. E eu ficava naquele conflito. Assim, isso que eu estou fazendo por mim? Ou realmente Deus está nisso aqui? E aí eu vivia orando, pedindo a Deus um sinal. E Deus sempre dava um sinal. Mas eu sempre achava insuficiente. Eu, né, miséria que sou, achava insuficiente. E ficava nisso. Essa era a minha dúvida. Como é que você resolveu esse conflito? Como que eu resolvi esse conflito? Como que Deus, né? Nossa. Não é você, né? Como é que Deus pegou e falou, chega, toma, Meu pá! Deus. Aí eu vou ter que resumir muito, então. Jesus Cristo do céu. Mas é igual o Rick falou, né? Ele me encontrou ali em BH. Já era a segunda vez que eu estava fazendo caminho vocacional. E eu parei de novo. Eu fiz caminho vocacional 3 vezes. 2015, 2017 e 2018. Depois voltei em 2021. Só que quando eu parei das 2 primeiras vezes, eu não pensava em voltar novamente. Eu parei simplesmente, fui seguir minha vida. Montei minha empresa, enfim, estava ganhando bem, estava com meu dinheiro. Mas só que dessa última vez, já partindo então para 2020, alto da pandemia, eu sentia forte no meu coração ainda. Você não resolveu, Johnny. Eu não tinha resolvido o que eu queria para a minha vida. Só que o meu conflito interior era, eu não sei o que eu vou fazer nesse sentido de Deus que me chama para alguma coisa. Não tinha definido, né? E aí, nisso, a Canção Nova, de novo, começou a me chamar a atenção. Por quê? Não podia ir para a missa presencialmente, era só online, então eu liguei na TV Canção Nova, e aí era o padre Helenildo que estava presidindo aquela missa, ele estava recém-ordenado, só que o padre Helenildo, ele era a primeira pessoa que me atendeu no Redão em 2015, que foi a primeira vez que eu fiz caminho vocacional. Ou seja, já tinha um caminho cruzado aí. Já tinha um caminho cruzado, né? E ele era recém-ordenado, e veio de novo aquela lembrança, poxa, sacerdócio, padre, Canção Nova, aí aquilo começou a mexer comigo. Só que aquele dia era dia da festa de São Pedro de São Paulo. E na hora que o padre falou na missa que era a festa de São Pedro de São Paulo, ali eu parei de ouvir o padre, não tinha mais nada, porque Deus começou a falar comigo dentro sobre a história de Pedro. Porque Pedro tinha vivido com Jesus, tinha feito milagres em nome de Jesus, ele viu Jesus fazer muitas coisas, mas esse Pedro que viveu com nosso Senhor negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, depois de ressuscitado, visitou Pedro, tu me amas, Pedro, redimiu a Pedro, e esse Pedro que um dia negou, lá na frente ele dá a vida por nosso Senhor. E aí, eu senti Deus falando comigo no coração, eu fiz com Pedro, não posso fazer com você, Johnny. Eita bexiga. Porque já era a 3ª vez também que eu estava sentindo um chamado para a Canção Nova. As 3 vezes de Pedro As também. 3 vezes de Pedro. Se eu fiz com Pedro, não posso fazer com você, Johnny? Só que aí tinha, né? Meu pároco, ele já não estava muito afim de conversar comigo, porque eu já tinha muitas idas e vindas aqui e ali. Eu já tinha ido ao seminário diocesano, enfim. E aí a Canção Nova eu já tinha mandado minha carta 2 vezes. Então, tipo, eu saí sem dar satisfação para ninguém. Não falei que eu estava indo embora. Pensei, é impossível de me aceitarem. Se me aceitarem é porque Deus está nisso aqui. Aí eu fiz a seguinte oração. Naquela missa ainda, eu falei com Deus assim, olha, Senhor, se isso é teu, eu primeiro vou conversar com o meu pároco. Se ele me liberar, eu envio o meu e-mail para a Canção Nova. Se a Canção Nova me aceitar, aí eu vou acreditar que o Senhor está mesmo nisso. Gente, Deus tem que ter uma paciência Teve sobrenatural que ter. É com por a isso gente. que eu falo que a minha vocação é a misericórdia de Deus mesmo.
E aí fui conversar com o meu pároco, pois ele me liberou. Mandei um e-mail para a Canção Nova, eles me responderam aceitando de volta. Aí eu falei assim, não é possível. Deus está mesmo nisso aqui, né? E ainda consegui viver mais conflitos depois disso, quis desistir mesmo assim. Mas cheguei aqui com a graça de Deus. E hoje eu posso dizer, estou realizado na vontade do Senhor. Porque hoje eu entendo, Peter, eu estou na vontade de Deus para mim. Que lindo, cara. E vocação é coisa linda demais. Demais. Rick, claro, você começou, entrou para Canção Nova, saiu. Não vou entrar no mérito do saiu, porque a gente tem pouco tempo. Sim. Tá bom? A minha pergunta é, por que você voltou, cara? Porque você saiu. Por que o Rick voltou para a comunidade? Peter, vamos lá. Saí da comunidade. O porquê eu voltei? Durante esses últimos anos, eu rezei muito com isso. Porque Deus foi muito claro comigo. A primeira vez que eu vim, ele foi claro. E na minha volta também. Me lembro bem, Peter, que o gatilho, assim, foi assim, cara, eu preciso voltar. Foi no momento no qual eu estava lá vivendo já a minha vida lá fora. E o padre Edmilson me mandou uma mensagem. Padre Edmilson de novo. Do trabalho pra ele, né? Ele não desiste, cara. É lindo essa característica dele. Ele falou assim, filho, você saiu da comunidade? Eu falei, saí, padre. Ele não falou nada, eu tô falando agora. Aí ele, beleza, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, padre, eu saí, tô aqui vivendo minha vida. E aí ele, você tá feliz? Quando ele falou aquilo, eu vi tudo que eu estava fazendo. Eu já estava começando a querer trabalhar, já arrumar trabalho, para estudar de novo, para seguir a vida em Deus. Só que eu fazia muitas coisas, mas eu não era aquilo que eu fui chamado para ser. Eu lembro tipo assim, que eu pregava, estava dando formação, estava fazendo várias coisas, só que me faltava minha comunidade. E é diferente. O nosso 2 de fevereiro faz diferença. Na nossa pregação, na nossa conduta, na nossa oração. Aqui dentro a gente reza diferente, não melhor, não pior, mas tem um jeito Canção Nova. E isso fez falta no meu coração. E naquilo eu falei assim, meu Deus do céu, não dá. Eu posso ganhar o mundo, mas eu vou me perder porque eu não estou no lugar que Deus me plantou. E eu não queria me perder, eu queria ser santo, e eu quero ser santo. E eu vi que Deus me plantou nessa terra para ser santo, na Canção Nova para ser santo. E é tábua de salvação para mim, a Canção Nova não está ganhando com o Rick. O Rick está ganhando com a Canção Nova. E quando eu percebi isso, eu falei assim, meu Deus, eu preciso voltar. E aí, falei, padre, eu não estou feliz. E aí ele, quer voltar? Aí eu falei assim, padre, é impossível, porque eu mandei uma carta pro padre Jonas, em seu conselho, falando que eu não me via sendo santo da Canção Nova, que não era meu caminho. Ele falou, mas quer voltar? Eu falei, padre, quero voltar. Logo depois, ele me apareceu com uma mensagem encaminhada no WhatsApp, que era da Verinha, e a Verinha foi e fez todo o trâmite lá, conversou com o conselho, e eu pude voltar. Mas, Peter, um detalhe. Hoje, se eu sair, se o conselho, Rick, vai nesse seu lugar, então eu tenho uma crise vocacional, eu vou sair com a certeza de que eu sou. E eu sei que eu posso ir para qualquer lugar, posso ir para qualquer comunidade, qualquer paróquia, e posso fazer grandes coisas, mas não vai ter a mesma eficácia de quando eu faço aqui. É aquela história do talento irrevogável, né? Deus não tira, né? Você percebeu que você tem isso. Exato. Né? Exato. Que lindo, Exato. cara. Meu Deus. Exato. Olha, a gente deseja isso para você que está nos acompanhando agora. E eu vou pedir agora para você prestar muita atenção no final do programa. Agora, tá? O Johnny vai falar, porque hoje você está trabalhando na equipe vocacional. Sim. Da comunidade Canção Nova, tá? Existe uma equipe aqui na Canção Nova, ainda que você não entre para a Canção Nova, tá? Claro que você vai conhecer o Carisma Canção Nova, mas existe uma equipe que pode ajudar você, entendeu? A descobrir um grupo que vai se importar, que vai ligar para você, como ligou pro, né? Como se preocupou com o Johnny, como ligou pro Rick. Como é que você tá? Você tá feliz? Olha, tem encontro vocacional, tem alguém que vai rezar por você aqui, tem um acompanhador. É maravilhoso, gente. Entendeu? Para você ir até o final, para perceber o que Deus quer de você, da sua vida. Não viva isso sozinho, não. Entendeu? Então, Johnny, para alguém agora que tá, cara, eu preciso fazer essa descoberta que esses dois fizeram. Sim. Como é que faz, irmão? Olha, eu vou falar aqui então, olhando para a câmera, que eu quero olhar nos seus olhos, vamos assim dizer, né? Hoje, com a graça de Deus, eu faço parte da equipe vocacional geral da comunidade de Canção Nova. Sou atualmente responsável pelo projeto Construindo, que nós chamamos de a sala de estar do vocacional. É o
primeiro ponto, né? A pessoa chega e faz parte do projeto Construindo. Como que eu faço isso tudo, Johnny? Hoje nós temos... antigamente a gente trabalhava muito com carta, depois com e-mail. Hoje nós trabalhamos com link de cadastro. Um cadastro simples que você faz aí na internet, no nosso site, né? É só você entrar lá no @vocacionalcn, é o nosso Instagram. Lá vai ter os outros meios onde você pode acessar. Tá passando do GC aí, você Olha, tá vendo? Ó, ótimo, tá aí, ó. tá Ó do passando aí GC. GC. Fala de novo aí, Johnny. @vocacionalcn, é o nosso Instagram. Ali você vai encontrar mais detalhes de como fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, nós vamos entrar em contato com você, a gente vai conversar um pouquinho, você vai receber algumas instruções de como que funciona o Vocacional Canção Nova, e ali você vai poder dar os seus passos nesse discernimento da vontade de Deus na sua vida. E aqui eu quero terminar dizendo aquilo que eu tenho falado com muitos daqueles que eu converso. Graças a Deus são muitos mesmo, não consigo conversar com todos, mas aqueles que eu consigo conversar, eu falo assim: olha, nós não sabemos, nem eu nem você, nós não sabemos se você é um Canção Nova. É um discernimento que precisa ser feito. Mas se Deus está atraindo você, é porque alguma coisa Deus tem para a sua vida. Alguma coisa Deus quer fazer, tanto em você, quanto em mim, na equipe vocacional, em nós. Porque Deus não perde tempo com a nossa salvação. E se você quer saber mais, além de poder entrar nas nossas redes sociais, no dia 23 e 24 desse mês, sábado e domingo, vai acontecer o Provocação, que é um encontro online. Você vai poder conhecer um pouco mais sobre o carisma Canção Nova, sobre o que é vocação, o que é chamado de Deus, tudo aí da sua casa. A equipe vocacional está preparando esse encontro e vai ser incrível. Eu convido você a participar. Então você pode entrar lá e pode colocar até mesmo no Google, né? Provocação 2025 Canção Nova. Vai ter lá os detalhes, você vai poder acessar. E olha, você não vai perder nada, você vai ganhar muito se você participar. Tá certo. Olha, Rick, obrigado, irmão. Foi maravilhoso, cara. Se saiu muito bem do lado de lá, como você falou. Maravilhoso, cara. Rezo muito por você, para você continuar firme. Você é um jovem talento. Rezo muito demais mesmo. Conta comigo, você sabe. Sim. Pode contar comigo. Johnny, se saiu super bem na frente das câmeras também. Deus lhe pague. Obrigado por ter vindo. Foi maravilhoso sua presença aqui. Obrigado a galera que veio acompanhando a Rede Jovem. Nem mostrei vocês, né? Obrigado por tudo, por estarem aqui. Obrigado, galera do Rede Jovem. Vocês são maravilhosos. Deus lhe pague. Obrigado, Brasil. Olha, próxima terça-feira estaremos juntos. Você e de Cuiabá de Várzea Grande estaremos juntos nesse final de semana, tá bom? Então, vamos encerrar cantando, rezando com essa música maravilhosa. Tudo isso, sabe por quê? Porque no final das contas, o que a gente quer é a santidade. Por hoje não vou pecar, eu quero buscar a minha vocação, meu chamado, tá bom? Então, vamos cantar, vamos todo mundo aqui, a gente reza junto, canta junto, levantando essa bandeira junto do Por Hoje Não. Brasil, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vamos lá, chega aqui, gente, vamos cantar junto ali, simbora, canta aí! Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curar.